Oh, chegou o cachorro que é branquinho, igual a creatina da Growth Suplementos. Floquinhos é o nome dele. Já clica no gostei, se inscreve no canal, porque eu estou conversando com o meu melhor amigo. E será que conversar com os melhores amigos atrapalha o treinamento? Ele disse que não. Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Podemos trocar uma ideia? Podemos. Muito bem, já deu até sono, né, meu gatinho? Ok, pessoal. Seguinte, tem que continuar o carinho. Eu recebo dúvidas frequentes de alunos meus nesse sentido. Leandro, será que se eu conversar no treino atrapalha? Eu treino com um parceiro e a gente, né, por um acaso a gente fala e escuta, então a gente acaba dando uma pequena coisinha. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. A gente tem que começar entendendo o quê? Quais são as variáveis de um treinamento? Eu já expliquei aqui no canal, você pode procurar Leandro Twin mais temas se você quiser saber o que é cada uma aprofundadamente. E nós podemos caracterizar aqui em 4: intensidade, volume, densidade e frequência. Essas 4 variáveis compõem cargas, magnitude de cargas: estabilizadora, choque, regenerativa, ordinária. Então vamos aqui, frequência de treinamento. Poxa, vou fazer peito 1 vez por semana ou 2. Vou treinar 4 vezes por semana, vou treinar 5. Eu conversar durante o treino pode, né, interferenciar nisso ou não? Não, certo? Na verdade, pode até melhorar isso. Por quê? Porque tem gente que não gosta de treinar. Leandro, é mesmo? Você tem gente que não gosta de treinar? Claro, claro que sim. Só que é o seguinte, você quer um corpo de fisiculturista, um corpo malhado, um corpo sarado. Então você tem que fazer musculação, não tem outra opção. Gostando ou não gostando. Se gosta é mais fácil. Então se a pessoa não gosta e marca de ir com um parceirinho, um amiguinho, vai lá, consegue ter mais assiduidade nos treinos. Então pode ajudar na frequência. Vamos para a próxima variável. Volume de treinamento. Será que conversar entre as séries, durante o treinamento, pode atrapalhar o volume do meu treinamento? Veja só, tenho 1 hora para treinar. Esse exercício, série, descanso entre as séries, tudo certinho. Aí você conversa e não faz o seu treino inteiro. Então atrapalhou o volume, atrapalhou tudo. Logicamente, aqui vai interferenciar. Se você tem o tempo corrido e você ficar conversando e perder a noção, ferrou, vai acabar com o treino. Mas vamos assumir que você converse e não comprometa o seu treino. Você faz ele em termos de volume perfeitamente. Também não vai atrapalhar. Eu não vou conversar e fazer uma série a menos. Isso não vai acontecer. Vamos falar agora sobre 2 fatores que podem ser mexidos com a conversa durante o treinamento: a intensidade e a densidade. A intensidade é o quanto de peso você coloca. E a densidade é assim, ó, vou fazer 4 de 12, beleza? Com 30 segundos de descanso. 4 de 12 com 2 minutos de descanso. Esse treino, 4 de 12 com 30 segundos de descanso, ele é mais denso, porque por minuto, por segundo, você teve mais tempo de tensão na média. E isso determina o direcionamento do seu treino. Muitas pessoas acham que um treino de força é simplesmente assim, 3 de 3. Galera, você precisa de tempo de intervalo longo, porque você quer recuperação total, ainda que não vai acontecer, do substrato energético, para que na segunda série você levante até mais peso que na primeira, porque o objetivo é ser mais forte, diferentemente de um treino de hipertrofia ou de resistência muscular localizada, RML, que numa periodização de hipertrofia pode ser interessante sim, tá? Eu gosto de usar com os meus alunos um treino de RML e um treino de força máxima para cada mesociclo, mas isso podemos deixar para um próximo vídeo. E aí, se você conversa entre as séries e você perde o tempo de descanso, você diminuiu a densidade do seu treino. E isso pode mudar o direcionamento. Tinha que descansar 45 segundos. Poxa, eu não vou interromper o meu coleguinha. E aí ele falou por 25 minutos. Acho que atrapalhou um pouco, né? Era 30 segundos, foi 25 minutos. Isso deve ser uns 50.000%. Ou seja, vai ferrar, vai atrapalhar. Agora, e se eu estiver fazendo um exercicinho, eu tenho 1 minutinho de descanso e eu converso por 1 minuto e volto a fazer? Não vai atrapalhar a densidade do meu treinamento, certo? Eu tinha 1 minuto, descansei 1 minuto, tudo certo. O duro é fazer isso acontecer na prática, porque, de novo, você não quer interromper a pessoa, você às vezes nem percebe,
né? Porque um minuto descansando aqui, ó, prestando atenção no ambiente e tal, se eu ficar um minuto em silêncio aqui, vai demorar pra caramba pra passar. Agora, um minuto falando, você não vê o tempo passar. E isso pode comprometer o seu treino. Então, muito cuidado. Cronometra, faz direito. Não precisa ser, sabe, 59 segundos, deixa eu ligar o cronômetro do milissegundo, peguei a barra e já estou fazendo. Calma, o corpo não é tão exato assim. Mas se você tinha que descansar um minuto, você descansa 3, é muita diferença. Um minuto e 15, né? Tá bom, tranquilo. 45 segundos, você não pode expandir demais. E agora nós vamos entrar na última variável do treino, que é a intensidade. Aqui eu preciso só caracterizar que a gente tem a intensidade de forma acadêmica. Então, se eu estivesse defendendo uma tese de doutorado, a intensidade é o quanto de peso eu coloco. A intensidade, na linguagem popular, aqui no YouTube, entre amigos, quando eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, manda a sua lá, todo dia eu abro caixinha de perguntas no Instagram. Intensidade é o vigor, é o quanto você se dedica de treino. Foi até a falha? Foi intenso. Coloquei 50 quilos, mas fiz uma repetição sendo que aguentava 10? Não é um treino intenso. De novo, não estou falando academicamente, estou falando popularmente. Conversar durante o treino pode comprometer a intensidade do meu treino? Então, vamos assumir que você estava lá descansando entre a série. E você fez o quê? Fiz uma rosquinha concentrada. Você achou que era uma rosquinha doce, né, danadinho? Não é essa daí, não. Essa aí se deixa só no dia do lixo. Uma rosquinha concentrada. Você que tem um condicionamento razoável, você fica ofegante quando você faz rosca concentrada? Ah, Leandro, muito pouco. Os mais condicionados vão falar assim, não. Meu, tranquilo, estou aqui pleno, sereno, em paz. Ok. Faz um agachamento livre. Até a falha. Coloca a barra atrás e agacha. Mas agacha profundo, com gosto. Você consegue ficar tranquilo, sereno? Não. Tá louco, Leandro? Eu passo até mal. Eu fico até zoado. Entende a diferença? Você cansou o seu cardiorrespiratório. No outro exercício, na rosca concentrada, você não cansou o cardiorrespiratório. Você cansou o músculo. O exercício parou por causa do músculo. No agachamento livre, foi por causa do músculo e dos pulmões. E aí eu pergunto para você, obviamente, conversar nesse descanso vai fazer diferença numa rosca concentrada? Não vai. Você não vai levantar menos peso na rosca concentrada porque ficou um minuto falando quando deveria descansar. Se você fizer isso no agachamento livre, vai comprometer. No momento do descanso, você tem que, e já está, hiperventilando. Para, recupera o teu fôlego, faz troca gasosa com eficiência, recupera substrato energético e volta para descer o pau no treino. Por isso que num treino de perna a gente descansa mais tempo. Porque o bodybuilder, o fisiculturista, quem quer o objetivo do fisiculturista, ele não quer cansar coração e pulmão, ele quer cansar músculo. Porque é assim que ele vai crescer. É que o pulmão e o coração faz parte do corpo e em alguns exercícios você vai cansar. Mas se ele está limitando o exercício, a gente precisa de alguma estratégia para fazer parar. Fica tranquilo, você que é iniciante intermediário, porque você vai cansar o coração e o pulmão antes dos músculos num agachamento. Isso é quase que certo. Mas um bodybuilder de ponta, ele nunca pode cansar o coração e o pulmão. Ele tem que cansar o músculo. Por isso que ele tem que melhorar o cardio dele. E se ele conversar, se você conversar durante o descanso de um agachamento livre, de um terra, de uma remada curvada, você vai comprometer a qualidade do seu treino, porque você vai levantar menos peso, porque você vai fazer menos repetição, porque você não vai estar inteiro. Ou, para você estar inteiro, você vai ter que descansar mais. E descansando mais, você pode mudar o direcionamento do seu treino. E aí, sim, a conversa vai atrapalhar. Então você tem que ter o bom senso de perceber quando você pode e quando você não pode. Normalmente exercícios monoarticulares, por exemplo, estou usando só uma articulação. O que está mexendo? Só o cotovelo. É mais tranquilo. Estou mexendo só o cotovelo. É mais tranquilo. Porque eu estou usando menos articulações, menos músculos. Se eu estou fazendo um exercício multiarticular, olha só, vou fazer agora um levantamento terra. Pô, mexeu o joelho, mexeu o quadril, até mesmo um pouco do ombro. Quer dizer, tá muita coisa trabalhando, cansei, eu tenho que descansar, eu tenho que repousar, não é que eu não posso falar nada, mas eu tenho que evitar. Ou eu fico ouvindo, é a sua hora de falar, beleza.
Agora você falar vai atrapalhar. Caramba, Leandrão, mas eu não estou crescendo. Será que é isso? Será que é a conversa? Acho difícil, tá? Eu vou deixar aqui alguns erros que vocês cometem bastante e logicamente já tem as soluções lá neste querido videozinho aqui. Dá uma olhada.